Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Aprendiz, eu sou o professor Kaká e continuando com o nosso estudo para a segunda fase da FUVEST, vamos para a parte de Física. Vamos resolver então a prova do ano passado, tá? Ah, mas a prova do ano passado não cai? Claro que não cai, mas os conceitos de Física e de Matemática utilizados, eles são sempre os mesmos e pode ajudar na prova desse ano. Então, vamos para essa questão que diz o seguinte: painéis solares fotovoltaicos têm sido cada vez mais usados em instalações elétricas domésticas e industriais. Considere um painel solar conectado a um resistor variável de resistência RV. Ajustando-se o valor de RV, são medidas a corrente e a DDP entre os terminais do resistor, e é obtida a curva mostrada na figura 1. Com base nos dados do gráfico, calcule a resistência R quando a DDP for 6 volts. No item B, em quais dos pontos marcados 1, 2 ou 3 a potência fornecida ao resistor é maior? Justifique a resposta. E aí ele fala o seguinte: um parâmetro importante para o funcionamento dos painéis solares é a irradiância da luz solar, medida em watt por metro quadrado, que corresponde ao fluxo de energia por unidade de área perpendicular à direção do fluxo. A irradiância depende de vários fatores, tais como as condições atmosféricas e a latitude do local. Em um dado local e horário, a direção da luz solar, as linhas vermelhas na figura 2, faz um ângulo de 30 graus com a direção perpendicular ao solo. A figura 2 mostra as duas situações para um painel solar nessa localidade. A primeira, o painel está inclinado em 30 graus, e a segunda, o painel está paralelo ao solo. Aí no item C, considerando que a irradiância é a mesma nas duas situações e que na situação 1 a energia por unidade de tempo coletada no painel é P1, calcule P2, que é a energia por unidade de tempo coletada na situação 2. Note a DOT, que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, aproximadamente 0,86, e o cosseno de 60 é meio. Beleza, então vamos começar aí com o item A. Tá bom? Então, voltando ao item A, ele quer que a gente calcule a resistência R quando a DDP for de 6 volts. E como que a gente vai fazer isso? Tá? Como a gente vai calcular? É simples. A gente vai olhar aqui no gráfico, tá? Quando no eixo horizontal aqui eu tenho a DDP 6 volts, é bem esse ponto aqui. Quando a DDP for 6 volts, se a gente for subir aqui no gráfico, eu vou ter que a corrente é aqui 9 amperes. Então, eu vou fazer U igual a R vezes I. Então, eu tenho, tá? 6. O R é o que eu quero calcular e o I é 9. Então, o R vai dar 6 sobre 9, simplificando 2 terços de ohms. Se a gente fizer essa continha, se for arredondar, 0,67 ohms. Então, essa aqui é a resistência aproximada aí do item A. Então, o item A é só olhar no gráfico, jogar na fórmula, tranquilo. Beleza? Ótimo. Vamos para o item B. Bom, no item B ele quer saber em quais dos pontos marcados 1, 2 ou 3 a potência fornecida ao resistor é maior. Tá, então vamos lá. No ponto 1, vamos anotar aqui, ó, ponto 1. O que a gente tem? A gente tem que a corrente no ponto 1 vai ser de 9 amperes. E eu tenho que a diferença de potencial aí, a DDP é 0, tá? Como que a gente vai calcular a potência? Eu vou fazer potência no ponto 1 é I vezes U, tá bom? Então, I vezes U vai dar 9 vezes 0, então 0 watts. Vamos fazer aqui no ponto 2. No ponto 2, a corrente I2, ela vai ser aqui, ó, 8 amperes. E a DDP, se a gente pegar aqui, ó, 16, então, o 2, 16 volts aqui. Então,
potência 2 é o I2 vezes o U2. Então, vai dar 8 vezes 16, que vai dar 128 watts. Vamos fazer no ponto 3. No ponto 3, a corrente I3 ela é 0 e a DDP U3 22 volts. Então, vamos fazer que o P3 é I3 vezes o U3. Então, ele vai ser 0 vezes 22, também 0 watt. Aí, tá bom? Então, tá resolvido o item B. A, potência 1, 0, potência 2, 128, potência 3, 0 também. Beleza? Ótimo, vamos para o item C. Bom, no item C, ele fala o seguinte: considerando que a irradiância é a mesma nas duas situações e que a situação 1, a energia por unidade de tempo coletada no painel solar é P1, calcule P2, que é a energia por unidade de tempo coletada na situação 2. Tá? Como a gente vai resolver esse? Bom, então, primeiro, na situação 1, que ele está com um ângulo de 30 graus, eu vou calcular como que a gente calcula essa irradiância? Então, eu vou colocar que a irradiância é o P1 dividido pela área. Ele deu até isso aqui no enunciado, tá bom? Então, o P1, ele vai ser irradiância vezes a área, tá? Maravilha. Então, essa aí é a situação 1. Na situação 2, o que acontece? Esse painel, ele tem uma inclinação, e essa inclinação, então, ele vai ficar agora na horizontal. Então, o painel vai ficar assim. E os raios solares, eles vão incidir sobre o painel, tá? Com um ângulo, tá? Qual vai ser o ângulo de incidência? O ângulo de incidência vai ser isso aqui, ó, 30 graus. Então, como que a gente vai calcular a incidência na situação 2? Então, a incidência vai ser o P2 dividido pela área vezes o cosseno de 30. E por que 30 graus? 30 graus é o ângulo entre a normal, aqui, ó, esse tracejadinho, vou chamar aqui de N, e o raio solar. Então, o P2 aqui, ele vai ser I vezes A, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Então, isso é na situação 2. Tá? Agora, I vezes A, eu sei que é o P1. Então, o P2 é P1 vezes raiz de 3 sobre 2. Tá bom? Então, a gente está calculando aqui o P2 em função do P1. Beleza? Então, tá resolvido aí o item C. Espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado. É uma questão que foi relativamente simples do ponto de vista de envolver a parte de eletrodinâmica, não teve nada de circuitos, né? Nem amperímetro, nem voltímetro, nem nada disso, tá? Então, é uma questão mais tranquila, beleza? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber as notificações, tá? E nessas notificações, com certeza vão estar as resoluções aí das questões. Outra coisa é que no link da descrição tem uma listinha de exercício que pode te ajudar para as questões da segunda fase, tá bom? Obrigado e até a próxima.